Flamengo aí, né, em situação de crise, todo um ambiente ali. Hoje, menos de 20 torcedores foram lá no Ninho do Urubu e protestaram, chamando o Vitor Pereira de pipoqueiro, reclamando do treinador, xingando o dirigente, xingando os jogadores, mas num número pequeno. Agora, sobre aquele debate que a gente trouxe ontem aqui também, para você falar sobre os dois assuntos, que teve aquela notícia do Venê dizendo que estava treinando, não estava treinando, que o grupo estaria achando o Vitor Pereira frio com os jogadores. Notícia? Isso pra mim não é notícia. Não, sim, tá bom. Aquele debate que a gente teve ontem aqui. Isso é especulação. Sobre essa situação que você trouxe, mas exatamente por isso. Que fontes de dentro do Flamengo confirmam que jogadores não estão fazendo o corpo mole e que todos têm se dedicado muito nos treinamentos. De acordo com os softwares, os números de análise de desempenho, eles estão acima da normalidade. A visão das pessoas de dentro do Flamengo é que os jogadores estão correndo errado. Por isso se cansam mais e caem de rendimento. E a declaração do Vitor Pereira de que o Pedro não estava bem na coletiva de imprensa não teria caído bem entre membros do departamento médico do Flamengo. E aí, um dos membros diz, eu quero saber até de acordo com quem, né? Que é essa declaração do membro. De acordo com o Venê também, Venê Casagrande. Pedro treinou no campo segunda-feira e com o elenco na terça-feira. A comissão levou o jogador para o banco para o jogo contra o Fluminense e aí ele não tem condição de jogo? É claro que o Pedro tinha condição de jogo. Parte da diretoria achou um absurdo o Mateusão ter entrado no lugar do Gabigol no segundo tempo. Pedro treinou nessa sexta-feira com os não relacionados para o Fla-Flu. Primeiro eu quero saber se você confia nessas notícias todas. Não, não vou comentar. É por isso que eu até te pergunto, porque eu sabia que você... Porque eu conheço já o modus operandi, toda vez que esse tipo de rumor dá engajamento, ele ressurge e sempre de forma anônima. Eu acho que tem muitas coisas que são colocadas de forma muito confusa. O que eu entendi da coletiva foi ele falar que o Pedro não tinha condição para aquilo ali que ele precisava, um centroavante rápido, capaz de fazer pressão no campo do adversário, que deixasse tudo em campo. E outra coisa, o Pedro volta de uma lesão, de uma inatividade, ele vai pensar no Pedro para o jogo contra o Vasco sábado, domingo, segunda-feira, aliás, né? É segunda, 9h10 da noite. Ou o jogo com o Fluminense ali, precipitando, podendo ter mais alguns dias para preparar o jogador. Tem isso também. Até na declaração que eu dei do Marcos Braz lá, que eu publiquei outro dia, né? Ele fala, não adianta, isso até é uma coisa que pode ser bizarra, mas faz sentido, o que disse o Braz. Não adianta ganhar a Taça Guanabara e perder o Carioca. Realmente, se ele ganhasse no Fluminense quarta-feira e perder depois pro sábado pro Vasco, na segunda e no outro final de semana, não adiantou nada a Taça Guanabara. Se o Fluminense for eliminado para Volta Redonda, ninguém vai querer saber que o Didi ganhou a Taça Guanabara. A Taça Guanabara é super descartável hoje como título, né? De tão pequeno que ficou. Essa é a realidade. Agora, eu não, sinceramente, acho que não dá para ficar comentando esse tipo de coisa. É muito de tititi, disse-me-disse. E assim, o Flamengo é um clube brasileiro. Não, e a gente traz até, tá defendendo a produção, porque você também tem suas fontes. Não, mas isso é... E até pra comentando. Pra gente saber, a gente concorda, não. Isso é problema de quem publicou. Quando for uma notícia de verdade, eu vou discutir. Agora, isso aí, alguém do departamento médico, supostamente não gostou. Eu acho que o técnico não está atacando o departamento médico. O jogador não tem condição para aquilo que ele precisa dentro do campo. Né? E outra coisa, a diretoria não gostou que saiu o Gabigol. O Gabigol nunca gosta de sair. Ele quer jogar todas. Ele saiu dessa vez, nunca tinha visto isso. Ou ele sai meio torcendo o nariz, ou ele sai quieto. Ele saiu, cumprimentou o técnico, reclamou que a torcida vaiou, ficou ali o tempo todo na beira do campo. Quer dizer, ele estava percebendo também que não dava mais. Eu acho que as pessoas não viram o jogo. Não é possível, porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom e foi o primeiro tempo de uma marcação fortíssima lá na frente. Isso consome fisicamente o jogador. E essa coisa, tá correndo errado, tá correndo certo. O que é correr errado? Como assim correndo errado? Então, os caras que falam que tá correndo errado vão dizer qual é a estratégia correta. Na verdade, o jogador tem que estar pronto. Será que eles acham que o time do Guardiola corre errado? O do Klopp corre errado? O 7-0 agora do Liverpool correu errado também? Ou correu certo? Qual a diferença? Como assim correu errado? Na verdade, é um time que não tem base física ainda. Né? Até o Juan deu uma entrevista outro dia, foi aonde? Eu não estou me lembrado, em que ele falou, não, o planejamento foi feito para o time atingir um ápice físico mais adiante, que é até discutível, né? Porque se essas competições eram importantes, como é que se planejou para atingir o ápice físico depois? Olha como tem desencontro de informação. Eu estou falando do Juan que é o gerente técnico, né? O meu grande questionamento aí, tá? É o Mundial.
O Mundial acho que não poderia. Eu sei que você pensa diferente. Eu acho que o Mundial é importantíssimo. Então, o Flamengo ganhou Então, porque... Tinha que chegar no auge do Mundial, né? Agora, não dá pra ficar no auge do Mundial em fevereiro voltando a trabalhar dia 2 de janeiro, gente. Pois é. Não vai chegar. Dia 2 voltou a treinar, dia 15 os caras jogaram contra a Portuguesa. Não tem, tá tudo errado. E aí não é o técnico. Aí entra o departamento de fisiologia, entra a fisioterapia, entra o departamento médico, preparação física, entra a diretoria, os gerentes lá do Flamengo. Não foram esses caras não participaram da decisão de começar a trabalhar só em 26 de dezembro, como bem calculou o Vanderlei, 12 dias depois do final das férias. 42, né? 42 ao todo, voltaram dia 26 de dezembro. Quem decidiu isso? Eles não participaram dessa decisão, deveriam ter participado se não participaram. Que isso envolve vários setores do clube na preparação de um elenco. Entendeu? Então, assim, hoje fica esse jogo de empurra e o Flamengo é o clube que mais tem esse tipo de coisa. Como eu falei ontem, que o caso do vazamento da escalação. Aí o repórter está correto, o Vene Casagrande está correto. Tem informação, ele vai dar. Por que o Flamengo não consegue fechar esse vazamento? Isso acontece há um tempão. A troco de quê? Quem faz isso faz com que interesse? São vários técnicos assim, que passaram por lá, esse tipo de coisa acontece. E dependendo do técnico... Sabe o que eu acho? Quando entra uma mentalidade nova, se for mais rigoroso em alguns aspectos, até com um viés mais profissional, tá? Isso incomoda pessoas lá dentro. É sempre assim. E aí começa a vazar coisa, rumor disso, rumor daquilo. Ontem, quarta, né? Eu soube que tinha gente lá no Maracanã espalhando para jornalistas que o Vitor Pereira estaria querendo fazer acordo para sair. Por que alguém faz isso? A troco do quê? Qual o intuito? Qual o fundo de verdade nisso? Alguém passa para essa pessoa que tenta passar para outras, tenta plantar isso. Negócio é um ninho de cobras, cara, o tempo todo, entendeu? É porque no Flamengo, como todo outro clube, tem muita oposição, né? E às vezes a oposição, até dentro da diretoria. Dentro da diretoria, tem quem não goste de quem está tomando conta do futebol. A gente já falou isso várias vezes, o BAP. O BAP não se dá bem com o Marcos Braz. O Marcos Braz, eles são oponentes claros. Então, assim, e declarados. Exato, e tem mais gente ali no meio dessa coisa toda. O que eu posso dizer, o que eu apurei ontem foi, o Santos foi barrado por opção mesmo do técnica, não foi, poupar, não, foi opção técnica do Vitor Pereira, e aí não foi o Vitor Pereira que falou, mas o que as pessoas próximas entendem é que o Vitor Pereira pode ter perdido um pouco da, digamos assim, não digo da confiança, mas da fase do goleiro, talvez da confiança na fase, por conta do gol que ele tomou do Vasco, que era uma bola defensável, o gol lá do Palmeiras, que ele não foi na bola. Essa história dos pênaltis eu acho que não, mas enfim, tem gente que acha isso, eu acho que não. Teve uma cabeçada do Pedro Raul no jogo contra o Vasco, que ele cabeceou quase na linha da grande área, ela foi em câmera lenta e ia passar, bateu no travessão. Então ele acha que a fase... Então deu uma chance pro menino, que jogou bem contra o Botafogo. Eu acho até que foi bom de jogar, porque só tem esses dois goleiros, né? Aí se machuca o titular, você tem um garoto de 21 anos que não tem nenhuma rodagem. Então foi bom colocar para jogar. Jogou um Fla-Flu, perdeu, mas jogou, sentiu a pressão do clássico, tudo, vai ficando um pouco mais habituado. E que ele... internamente teria admitido que algumas mudanças que ele fez não surtiram o efeito, especialmente no meio campo, o efeito desejado. Ele fez alterações que ele tinha um intuito e que não deram certo. E que ele tinha que fazer de fato ali, quem viu o jogo percebeu, porque o Flamengo começou a perder força. A linha de meio do campo não marcava mais, os atacantes não marcavam a saída de bola, porque o primeiro tempo foi muito intenso. Agora, o primeiro tempo foi muito bom. Foi um primeiro tempo que o Fluminense não jogou. Você não vê o time do Diniz ficar em maus lençóis como ficou. Ele não conseguia sair jogando, trocar passe. Isso foi o primeiro tempo inteiro, praticamente. O David Braz, às vezes, o Flamengo recuava, deixava o Braz trazer a bola, não o Marcos Braz, o David Braz, trazer a bola justamente porque é o zagueiro com menos técnico, não tem um passe mais longo e tal, para que ele ficasse com a bola. E os outros todos marcados. Ô Mauro, mas aí uma pergunta, tá? Pro resto do ano. Então, que ele prepare o Flamengo fisicamente para jogar assim, né? Porque não adianta jogar sempre meio o primeiro tempo. Mas aí depende da preparação física e depende do tempo. Se o Flamengo resolveu começar o trabalho, o Vasco começou dia 12. O Flamengo começou no dia 26. Os dois vão se enfrentar agora. Claro que o Vasco está numa condição melhor. O Flamengo jogou até mais tarde, mas poderia ter voltado 12 dias antes, como eu disse. Gente, 12 dias. Pensa bem, 12 dias de trabalho, se você somar... o primeiro jogo foi no dia 15 de janeiro. Mais 12 dias daria 27 de início de trabalho até a estreia no Campeonato Carioca. Quase um mês. Já faria uma diferença. É evidente isso aí. Então o time não tem preparação. E não foi o Vitor Pereira. Ele nem estava no clube quando isso foi definido. Ele estava negociando a situação dele. Mas ele não podia assumir, mas a preparação física poderia ter começado a trabalhar antes. Ele entraria em janeiro, mas com o time já fazendo um trabalho. E todas aquelas coisas de pré-temporada, exame médico, aquela coisa, tudo tem que fazer bateria de exame, tudo isso ficou adiado. Então, perto do Natal, eles fizeram essa parte de exames. Começaram a trabalhar só em janeiro, pô.
Quer dizer, realmente tudo muito mal conduzido. E aí, eu pergunto, qual foi a participação desses departamentos todos nisso tudo? Por que o departamento médico, então, se é que não falou, não, tá errado isso, vamos voltar antes. Sei lá, todo mundo estava de férias, né? Deve ser bom esse período de férias, 42 dias de férias, todo mundo gosta, né? Então agora fica esse jogo de empurra, essa coisa. Assim, não estou aqui duvidando do Vene Casagrande, mas esse tipo... É verdade. Não adianta nada querer colocar a culpa só em jogador, só em treinador, enquanto o resto, todo o planejamento foi errado. Todo o planejamento pro ano de 2023 foi errado. De todo mundo, né? E a culpa disso é da diretoria que decidiu, né? E colocou isso em prática. Então, realmente, tá ruim, os jogadores não estão bem fisicamente, o técnico ainda não arrumou o time, mas tem muita coisa por trás, né? De rumor, eu não confio muito nessas fontes. Você não confia na fonte? Porque eu acho não no jornalista, é na fonte. Assim, essas pessoas que nessas horas... Eu tô careca de ouvir isso. Toda hora essa história, que o Flamengo entra em crise, várias informações desse tipo. Essa aqui não treina é demais, cara. Essa de ontem que você leu aí, não treina. Como é que o time conseguiu jogar daquela maneira sem treinar? Então esse cara é um mágico. O jogo não treina. Outro dia teve um que escreveu no Twitter assim, um jornalista, que um parente, não sei de quem, viu ali aqui, né? O cara só treina a bola parada. Todo mundo elogia o Rony, que faz gol de cabeça. Acha o quê? Que o Abel Ferreira não treina a bola parada. Aquilo deve ser treinado exaustivamente, cara. É repetição. O Guardiola faz isso, pô. Todo mundo treina, não só a bola parada. O que acontece, que eu sei, é que o Vitor Pereira faz só treinamentos específicos com todos os jogadores para determinadas situações de jogo, para poder encaixá-los dentro daquilo que ele pretende. Quer dizer, tem um método dele. Que é como trabalham os técnicos no mundo inteiro. Enfim, é muito disse-me-disse, é muita conversa. Eu, sinceramente, eu confio nas minhas fontes de pessoas. E muita coisa que chega para mim, eu ignoro. Porque o que bate para alguns colegas, chega para a gente também. Chega para você também. Tem coisa que eu ignoro. Você percebe que o cara chega, firme. Não, tá, beleza, tudo bem, valeu. O cara te manda mensagem, te liga, tem isso, legal. Você sabe, às vezes, que tem alguma coisa por trás. Às vezes, a gente sabe o que está por trás. De um bom jornalista. E a quem interessa essa crise toda ali? Não nesse burburinho político de sempre. Agora, o jogo vai ser segunda, 9h10 da noite, né? E o Fluminense joga com Volta Redonda às 6 da tarde do domingo, né? Aí, por outro final de semana, está indefinido ainda. A federação ainda vai resolver quem joga quem, onde e como. Que aí o bando é do Fluminense, né? Na volta. E aí os dois devem ser no Maracanã, que o Vasco vai mandar o Vasco Flamengo no Maracanã. O Flamengo, o clima no Flamengo, você tem uma apuração, é normal, que foi o que disse aqui, que pelo jeito o jogador tá treinando normal, não tem nada disso de que o clima tá frio. O momento no Flamengo agora, a gente sabe que é de crise. Claro, mas... É a mesma coisa, eu vi alguém dizendo assim, os jogadores saíram cabisbaixo. Falei, pô, legal, vão sair festejando. Acabaram de perder um jogo com um gol no final, né? Não estão podendo sair de casa, porque sabe como é que é. Numa crise dessa, os caras são cabisbaixo, mas sai todo mundo alegre pra caramba e tal, batendo pau. Normal. O que eu sei é que os jogadores estão treinando, o que eu acho que é a maior referência, mais do que qualquer informação que alguém possa dar lá de dentro, é olhar pro campo. A ala da Flamimimi presente ao Maracanã no jogo contra o Independente Del Valle começou a gritar time sem vergonha. Os caras tão sem vergonha que fizeram um gol nos acréscimos, no último lance. O time sem vergonha não chutaria mais a bola no gol. Os caras ficaram até o final buscando o gol. Time sem vergonha onde? Você pode estar errando, pode estar jogando mal. O time sem vergonha é o time que não corre, o time que se entrega, o time que não quer nada com trabalho. Não foi o caso. Eles queriam umas férias longas, é verdade, tiraram. Mas agora acho que eles estão trabalhando. Eu vejo um time tentando. Eu não vi o Flamengo molão. Eu também não vi. Quando eu fui perguntado para falar do jogo... Contra o Fluminense, exatamente esse jogo, eu não vi o Flamengo um time molão. No segundo tempo eu achei feio. Mas é diferente. Molão e não ter fôlego são coisas diferentes. Eu vejo diferente isso. Quer dizer, sabe, a gente já viu o que é um time molão. Operação padrão. Operação padrão. Eu não vi o Flamengo fazendo operação padrão. A Flu da final do Carioca foi nessa linha, no ano passado. Perfeito. Então é só isso. Bem nessa linha. Teve competência para ganhar no primeiro tempo. Tudo isso a gente já sabe. Mas molão, covarde, não. Eu não... pessoal, a gente viu um pedacinho agora do vídeo do Bate Pronto, né? Programa aí da Jovem Pan Esporte. Inclusive, quero deixar todo o descrédito do vídeo para o canal da Jovem Pan, beleza? Concordo plenamente, a fase está ruim, mas o planejamento foi ruim para o ano de 2023. O planejamento foi completamente errado. Os jogadores não estão em forma, não estão acompanhando aqueles que começaram a treinar antes. Não tem como comparar. Aí na questão do talento, né? É a questão física. Não adianta, o cara pode ser o melhor. Se o físico não estiver bom, não vai acompanhar. A técnica não vai acompanhar. Então, realmente, como sempre no Flamengo, em fases ruins, né?
É guerra política. É gente dentro do Flamengo, gente grande dentro do Flamengo, que passa informações, como a vazagem que deu, né, da escalação contra o Fluminense, onde, de certa forma, né, acabou ajudando, né, o Diniz a se preparar para aquela estratégia, né, escolhida. Então, é sempre gente, nem é qualquer um que tem acesso a essa informação, né? Gente grande dentro do Flamengo, e o que o Mauro falou é toda razão, né? O Flamengo tem se dedicado, tem melhorado, né? Pouco, mas tem melhorado, né, nos últimos jogos. Tem se dedicado contra o Vasco, né? Jogou com disposição, com vontade, com garra. O próprio jogo também da final da Recopa jogou com disposição. Acho que a vergonha mesmo foi o Mundial. A atuação no Mundial foi vergonhosa. Mas contra o Palmeiras não jogou tão bem, mas teve raça o tempo todo correndo. Contra agora Vasco, Fluminense, o tempo todo correndo. Então, dedicação está tendo. Falta realmente, né, o jogo, o encaixe, a parte estratégica, encaixar. E realmente o Flamengo voltar aos seus bons momentos, a parte individual começar a encaixar também, começar a aparecer, né? Arrascaeta aparecer para o jogo, Everton Ribeiro, Pedro, que começou até, de certa forma, bem, marcando bastante gols, mas caiu muito de produção. Gabigol também caiu de produção tecnicamente, mas realmente raça não está faltando. Não é um time mole, igual os amigos aí falaram. Então, realmente, Vitor Pereira tem que ser cobrado sim, porque cada jogo está jogando de uma forma diferente e tem que achar um padrão. Mas não basta botar toda a culpa em técnico e jogador e esquecer a diretoria, que foi quem programou tudo isso. Nação, já se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Daqui a pouco tem mais vídeo, mais novidades pro Flamengo. Segunda-feira, 9h10 da noite, beleza? Primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Tamo junto, nação, e até a próxima.